Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é uma revisão, tá, dos conteúdos que foram dados no segundo bimestre, tá? Que aí vai te auxiliar para você poder realizar sua prova. Então, vamos lá? Bom, a apostila, né, o capítulo 9, se inicia falando sobre ecologia e as relações, tá? E as interações entre os seres vivos. Tá? Então, a partir da ecologia, é a área da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente onde vivem, tá? Então, todos esses seres, tá, vão formar aí uma população, tá? O conjunto de diferentes populações vai formar as comunidades, tá? E os ecossistemas vai ser aonde os seres vivos, as interações entre os seres vivos, tanto os fatores bióticos, tá? E que têm vida, e aqueles seres que não têm vida, que são chamados de abióticos, tá? Bom, então, as relações entre os seres vivos, tá? Que vão aí se relacionar, vão compartilhar o mesmo local de vida, tá? É também chamado de habitat, então é onde eles vivem, tá bom? Bom, só que isso pode tanto trazer benefícios ou não, tá? Esse tipo de relações dentro aí do habitat pode trazer algum tipo de benefício ou não. Bom, por que isso? Porque nós vamos ver que, dependendo, né, da relação entre as espécies, pode haver tanto benefícios para um ou ambos, ou vai trazer prejuízo para alguma espécie, tá? É isso que nós vamos ver. Então, pode ser, quando for da mesma espécie, é chamado de intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, vai ser chamada de interespecíficas, tá? Então, as relações são classificadas como harmônicas quando não ocorrem prejuízos para nenhuma das espécies. O próprio nome já diz, né? Harmônico, harmonia. Então, não vai trazer nada de prejuízo para nenhuma das espécies. Já as relações desarmônicas trazem prejuízos, pelo menos para uma das espécies envolvidas, tá? E é isso que nós vamos ver. Bom, no caso do mutualismo, é um tipo de relação, ela é interespecífica harmônica, tá? Ela vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Como exemplo, o que eu posso citar para vocês são aquelas espécies chamadas de links, tá? Eles vivem, são associações que vivem, tá? Nas árvores, tá bom? E ficam ali e não vão trazer nenhum prejuízo, tá, para nenhuma das espécies. Ou também, coloquei um outro exemplo aí, tá, dessa imagem, é o exemplo das micorrizas, que é uma associação entre fungos e raízes de plantas. Então, os fungos aumentam a capacidade de absorção de substâncias pelas raízes e, em troca, elas oferecem alimentos a eles, tá? Então, nesse caso aí, um beneficia o outro, tá? Já no caso da protocooperação, o que ocorre? Eu coloquei até essa imagem para vocês verem. Alguns seres são capazes de viver sozinhos sem estar associados, tá? E essa relação, o que vai ocorrer? Tá? Como exemplo, os peixes palhaço levam alimentos para ser consumidos entre os tentáculos das anêmonas, que acabam, tá, se aproveitando das sobras do alimento. Então, ele vai lá, esse peixinho, que é o peixinho palhaço, ele pega o alimento e leva lá pertinho das anêmonas. Então, conforme, né, ele vai comendo, vai caindo as sobras e aí as anêmonas aproveitam para poder se alimentar também, tá? Então, ambas as espécies aí são beneficiadas. E o comensalismo? Bom, essa imagem aí já mostra tudo o que ocorre no comensalismo. Bom, o que ocorre? É uma relação harmônica também, tá? Então, próximo aos tubarões, sempre nadam alguns peixes menores, como as rêmoras, tá? Esses peixinhos menores aí são chamados de rêmoras, que se aproveitam dos restos de alimentos que caem da boca do tubarão enquanto ele se alimenta, tá? Então, o que eles estão ali pertinho do tubarão? Só se aproveitando, porque tudo que ele vai comer, nas sobras, elas se alimentam, tá? Então, esse tipo de relação é chamado de comensalismo. Bom, agora nós vamos ver
também relações intraespecíficas, tá? Essas aí ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Então, a primeira aí são as colônias. Colônias, gente, elas vão agrupar indivíduos de uma mesma espécie que se unem de forma anatômica, trazendo benefícios para todo o grupo. Então, aí no caso, eu dei como exemplo essa caravela portuguesa, lindíssima, tá? O que acontece com ela? Ela, tá? Ela vai formar aí a colônia, tá? E vão se agrupando, e aí, querendo ou não, o que acontece? Ela cria como se fosse uma defesa, tá? Então, eles ficam aí só se beneficiando. No caso da sociedade, tá? Que é um outro tipo de relação intraespecífica harmônica, tá? Os indivíduos, eles vão ter um grau de cooperação e de divisão de trabalho extremamente organizado, tá? Mas sem existir união anatômica entre os indivíduos. Então, como exemplo, nós temos as abelhas, as vespas, as formigas, os cupins, tá? Então, eles trabalham ali, tá bom? Eles vão cooperar, vai ter a divisão de trabalho, mas eles não vão estar assim, unidos anatomicamente. Cada um vai fazer o seu trabalho, tá? Bom, agora nós vamos ver um outro tipo de relação, tá? Que é a relação desarmônica. O que é isso? O próprio nome já diz, desarmônica, vai causar algum prejuízo. Então, uma das espécies vão ser prejudicadas, tá? Então, vamos lá. Primeiro aí é o canibalismo. É um tipo de relação que pode ser motivado pelo aumento excessivo, tá? De indivíduos em uma população, levando à falta de recursos essenciais à vida. Então, aí como exemplo, eu coloquei essa aranha, por quê? As fêmeas da aranha viúva negra, e até mesmo da louva-a-Deus, comem o macho após a fecundação, tá? Então, aí, esse é um exemplo de canibalismo. Então, logo após a fecundação, tá? Ela vai comer o macho. Então, traz um prejuízo para um da espécie, né? Bom, a competição, no caso, um outro tipo de relação que ocorre com muita frequência na natureza entre indivíduos da mesma espécie e também entre as espécies diferentes, tá? O que é isso? Isso pode significar perda para os dois lados que se encontram em interação, tá? Então, na natureza, muitas espécies, né, de machos entram em disputa física para ter direito de acasalar com uma fêmea. Tá? Então, durante a batalha, muitos se atacam, né, para se defender e podem sair machucados, tá? Então, o próprio nome já diz, é uma competição. Bom, no caso da predação, gente, é uma outra relação, tá? Essa, no caso, é interespecífica. O que acontece, tá? Um dos seres tem benefício e o outro somente desvantagem. É o caso da predação, tá? Que é uma forma de obter o alimento. Então, os animais herbívoros comem as plantas e os carnívoros se alimentam de outros animais e os onívoros podem se alimentar de plantas e animais. Então, a predação vai envolver, portanto, a morte da presa pelo predador, tá? Por isso aí a imagem que eu coloquei. Já no caso do parasitismo, ocorre o contrário, tá? Uma vez que o parasita não visa matar seu hospedeiro, pois é de onde retira os nutrientes para sua sobrevivência, tá? Ele fica grudado ali no hospedeiro, mas ele vai o quê? Só se alimentando do sangue aí. Eu coloquei como exemplo o carrapato, tá? Preso aí, né, a pelezinha aí, os pelos dos animais, do animalzinho que eu coloquei. Mas, claro que vai causar, né, algum prejuízo no caso para o hospedeiro. Bom, então esses foram os tipos de relações. Agora nós vamos ver o reino das plantas, que vem né, exemplificando o capítulo 10, vem falando sobre o reino das plantas e os grupos, né, que fazem parte. Então, dentro das divisões do reino das plantas, tá? O reino plantê, que vocês podem também encontrar, nós temos 4. Então, são as briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas. As briófitas são plantas, tá? Elas são até plantas menores, como eu coloquei como na imagem para vocês verem, dos musgos, tá? Que é como exemplo. Nós temos também as pteridófitas, tá? Que são plantas, né, um pouco maiores. Eu coloquei como exemplo a samambaia. Nós temos também as gimnospermas, tá? Que aí eu coloquei como exemplo aí os pinheiros. E as angiospermas, que são
plantas que dão o quê? Frutos, tá? Então, elas têm flores, frutos, sementes, tem toda, ela é toda completa, tá? Então, esses aí são os grupos que fazem parte do reino das plantas. Bom, então agora nós vamos falar sobre o reino, tá, animal e a sua reprodução, tá bom? Bom, dentro da reprodução do reino animal, pode ocorrer de duas formas, tanto a reprodução sexuada e assexuada, tá? Então, a capacidade de reprodução é uma característica de todo ser vivo. Então, tanto as plantas, tá, vão ter a sua reprodução, quanto os animais, tá? Então, é igual. Então, dependendo do grupo animal, tá? Do grupo animal, podemos observar a realização das formas assexuada e sexuada de reprodução. Então, a reprodução assexuada gera indivíduos geneticamente idênticos entre si, enquanto a reprodução sexuada gera variabilidade genética, né? Porque aí vai ter tanta característica, né, do pai quanto da mãe. Bom, então vamos lá. Exemplos de reprodução assexuada. Então, nós temos aí o brotamento, a gemulação ou gemiparidade. Então, esse aí é um processo que ocorre quando um novo ser vivo brota do corpo do indivíduo adulto. O broto pode tanto se destacar e passar a ter vida livre, ou permanecer junto ao indivíduo que o gerou, formando colônias, tá? Então, como exemplo, as esponjas e as anêmonas são capazes de se reproduzirem dessa forma, tá? Então, solta-se, né, uma parte do corpo e ali gera um novo indivíduo. Já a fragmentação corporal é um outro tipo de reprodução assexuada, tá? Essa forma aí ocorre nas plantas, tá? E a laceração é a fragmentação do corpo em partes capazes de se regenerarem, tá? Esse tipo de reprodução é bastante comum nos vermes achatados, tá bom? Que são os platelmintos, tais como as planárias, e nas estrelas do mar, que são os equinodermos, tá? Então, o corpo aí, vocês estão vendo como ele vai se regenerando? Então, parte do corpo, uma partezinha só, tá? É capaz de se regenerar, tá? E formar um novo indivíduo. Bom, nós temos também a partenogênese, que é um caso especial de reprodução assexuada, tá? No caso aí, os óvulos não fecundados originam descendentes por meio de divisões sucessivas e eles possuem apenas genes maternos, tá? Essa estratégia é bastante comum a algumas espécies de invertebrados, tá? Então, como também os peixes, anfíbios e répteis, tá? Como exemplo, eu coloquei aí, tá? Essa imagem, que em relação às abelhas, tá? Os zangões originados a partir de óvulos não fertilizados, tá? E caso haja fecundação, a prole será composta exclusivamente de fêmeas, tá? Então, não nasce zangões. Então, a reprodução sexuada, nós temos como exemplo aí a autofecundação e a fecundação cruzada, tá? O que é isso? Bom, as espécies hermafroditas podem realizar tanto a autofecundação, tá? Como também a fecundação cruzada. As tênias, que são vermes que ficam parasitando o intestino humano, são capazes de se autofecundar, enquanto as minhocas realizam fecundação cruzada, tá bom? Já no caso dos hermafroditas sequenciais, tá? Que é como exemplo eu coloquei os peixes palhaço, podem alterar seu sexo em diferentes etapas de sua vida, tá? Então, você já sabe que o peixe palhaço uma hora pode, né, achar que tem que ser macho, e aí ele troca, e uma hora ele acha que é fêmea e ele vai lá e troca, tá? É desse jeito. Bom, eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo, e aí esse vídeo ele vai continuar, tá? Porque é necessário, porque aí eu divido, tá bom? Então, vamos lá?